Primeiro Reis, capítulo de número 16, versículo de número 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe, ele vai ser conhecido na história como um dos piores reis que já passaram pela nação de Israel. A própria Bíblia vai dizer para nós que não houve até então um homem com tanta perversidade como Acabe para trazer iniquidade, corrupção espiritual, idolatria e pecado para dentro de Israel. E pelo fato de Acabe estar com o seu coração declinado ao pecado, ele decide se casar com uma mulher que era filha do rei de Sidônio. Etibaal era o pai de Jezabel, e Etibaal, ele adorava a um deus que era o principal deus dos Sidônios, conhecido como Baal. Além de Baal, a cidade de Sidônio também adorava o deus Azera, que espiritualmente eles colocavam os dois em uma figura onde um era o marido e a outra era a esposa. Baal se alimentava de promiscuidade, de prostituição e de imoralidade. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Então você vai ver a prática de prostituição existente naqueles que são discípulos de Baal. Os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, os seguidores de Baal caminhavam num caminho de promiscuidade, porque esse é um dos tipos de cultos e de ritos que eram feitos pelos que adoravam a Baal. Acabe sem nenhum tipo de temor, sem carregar nenhum tipo de limite, ele decide se casar com uma mulher, aonde ele vai fazer um casamento político, e ele vai unir Israel com o povo sidônio, se casando com a filha de Etibaal. Quem é esta mulher? Jezabel. Essa mulher é conhecida na Bíblia como o pior exemplo de figura feminina que já passou por essa terra. A Bíblia, dentre tantas figuras que tem femininas, mulheres que tiveram ótimos exemplos, a gente pode falar sobre Maria, que a própria Bíblia chama de agraciada, bem-aventurada, bendita entre as mulheres. A gente pode falar de Ruth, que foi alguém que decidiu permanecer mesmo em tempo de crise. Nós podemos falar de Débora, que partiu para um combate e foi uma mulher de força, conhecida na Bíblia como uma mulher de autoridade. Contudo, também existem exemplos ruins de figuras femininas na Bíblia, como Dalila, que era uma prostituta que descobriu o segredo de Sansão e o levou à queda. Eva também, que por sua vez foi levada ao pecado. E dentre outras mulheres que tiveram seus momentos de fraquezas. A grande questão é que Jezabel, ela não possui, como essas mulheres que eu citei, circunstâncias momentâneas de pecado. Não é um deslize, não é uma fraqueza,
Não é um tipo de problema que aconteceu e gerou um imprevisto sobre a vida de alguém. Na verdade, a palavra pecado, ela vem desse significado, né? Etimologicamente, pecado significa errar o alvo. Então, quem peca, literalmente pelo significado, não tem o alvo de pecar. Ele peca porque no meio do caminho ele acaba errando. Por isso que a palavra do pecado é errar o alvo. Quem é o meu alvo? Jesus. Mas no meio do caminho eu acabo falhando, eu acabo pecando, eu acabo caindo. Jezabel é o contrário disso. Ela não tem um deslize na sua vida. Ela se movimenta pelo sentimento de iniquidade, que são as práticas de pecado sem arrependimento. Ela tem consciência do que faz, do que vive, e entendimento de onde quer chegar. A Bíblia diz que Acabe se casa com Jezabel, e a partir desse momento você vai ver o estado de Israel começar a entrar em um declínio terrível espiritual. Você vai ver a idolatria crescer em Israel. Você vai ver o povo de Israel começar a adorar ao Deus Baal. Você vai ver altares de Baal sendo levantados em Samaria, princípios sendo quebrados, e Acabe sem nenhum tipo de temor, mesmo sabendo que na lei de Moisés dizia que nós, como homens de Deus, que servem a Deus, não deveria se relacionar com uma mulher que adora deuses profanos, deuses pagãos. Acabe sem temor, ele casa com Jezabel. Esse casamento vai trazer um profundo abismo de destruição espiritual e emocional dentro de Israel. Porque Jezabel, ela é extremamente perversa. Ela não se casa com Acabe com a intenção de constituir família. Ela se casa com Acabe com um plano de governo. Ela serve a Baal. Se você estudar a expressão hebraica do termo Jezabel, você vai ver que existem várias derivações. Dentre tantas, o nome Jezabel significa desposada, ou aquela que não tem marido. Isso já mostra para nós que Acabe não é o seu marido, porque já está no nome dela. A vida dela é promover um governo a favor de Baal. E é isso que ela vai fazer todo o período que ela está do lado de Acabe. Ela vai perseguir profetas, ela vai matar profetas, ela vai levantar altares para Baal, ela vai levantar profetas de Baal, ela levanta profetas de Azera, ela constitui um culto a Baal, ela distorce os princípios da lei de Moisés, ela vai levar o estado de Israel a um declínio espiritual. As coisas só vão piorando, o coração de Acabe está declinado para o pior, e o que é pior é que a própria Bíblia diz que Jezabel, ela instigava o coração de Acabe para que ele tomasse decisões erradas. Acabe vai ser influenciado por Jezabel para promover cultos a Baal. Acabe vai ser influenciado a levantar altares para Baal. Acabe vai ser influenciado a agir com perversidade dentro de Israel. Para você ter ideia, certa vez estava Acabe com o desejo de ter a vinha de Nabote. A Bíblia diz que Nabote não quis dar a vinha para Acabe. Por causa disso ele volta para casa, desabafa com a esposa dele, Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel vai dizer para Acabe: alegra o seu coração, porque amanhã nós vamos escrever uma carta, e nessa carta nós vamos dizer que Nabote foi pego em ato de blasfêmia. Vamos colocar duas testemunhas malignas que vão confirmar o acontecimento, e ele vai ser apedrejado. Olha o nível de perversidade de Jezabel. Quando você lê o texto e vê que Nabote perdeu a sua própria vida de apedrejamento, na verdade não foi Acabe que mata Nabote, foi Jezabel que preparou todo o cenário para matar a vida de Nabote.
Ela é tão perversa que ela usou a lei de Moisés. Ela tem conhecimento da lei, ela entendia o conhecimento do que estava nas escrituras e deturpou o conhecimento para apedrejar Nabote. No outro dia, foi feita a carta, foi levantado 2 testemunhas malignas, Nabote foi acusado de blasfêmia, e o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Tiraram a vida de um homem inocente por causa da sua vinha. Depois que Jezabel mata a vida de Nabote, ela diz para Acabe: agora vai lá e pega a vinha desse homem. Então perceba que a mente perversa aqui não é literalmente de Acabe, é de Jezabel. Acabe é mal também, declinada ao mal, mas você vê a própria Bíblia dizendo que Jezabel instigava Acabe a tomar atitudes maléficas. Por causa da morte de Nabote, você vai ver Elias se levantar com autoridade e começar a profetizar contra o governo de Acabe. Ele lança uma profecia dizendo que Acabe pereceria juntamente com toda a sua casa. Os filhos de Jezabel seriam punidos. A casa de Acabe seria destruída. Jezabel morreria sendo devorada pelos cães. E o sangue de Acabe seria também lambido por esses animais. Uma profecia terrível para homens que estavam destruindo a vida espiritual do povo de Israel. A Bíblia diz que Elias, para mostrar que Deus estava sobre a vida dele e que os profetas estavam servindo a Baal, ele vai fazer um desafio aos profetas de Baal. Jezabel havia matado muitos profetas, e depois de matar os profetas, Elias então fez o desafio aos profetas de Baal, chamou eles ao monte, e a Bíblia diz que Elias mandou fogo sobre os profetas. Isso aqui é um detalhe interessante do texto, porque Elias matou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. O total são 850 profetas pagãos que foram mortos por Elias. Elias teve coragem de enfrentar 850 profetas. Quando Jezabel descobriu que os profetas haviam morrido, ela mandou um mensageiro enviar ameaça a Elias e dizer que iria matá-lo. Sabe o que Elias fez? Fugiu, se escondeu. Teve coragem de matar 850 profetas pagãos, mas não teve coragem de enfrentar Jezabel. Eu não sei se você tem ciência disso, mas nós estamos falando do maior profeta do Antigo Testamento. Para os judeus ortodoxos, o maior profeta do Antigo Testamento foi Elias. Existem 2 profetas que são muito usados dentro da cultura judaica: Moisés e Elias. Moisés, todavia, ele é um estadista, ele é o legislador de Israel. Ele criou todo o conceito de regras e também trouxe a libertação para o povo de Israel. Elias é a maior figura para os judeus como profeta. E o maior profeta que já existiu no Antigo Testamento está fugindo de Jezabel. Ele foge de Jezabel porque ele sabe a malignidade que esta mulher carrega. Quando a gente estuda sobre Jezabel, nós não podemos ficar somente com o texto de 1 Reis capítulo 16, nem o capítulo 17, 19 que fala, mas também tem um texto que fala em Apocalipse capítulo de número 2, onde vai falar sobre a igreja de Tiatira. Os irmãos sabem que os primeiros capítulos de Apocalipse está falando sobre carta às igrejas da Ásia. Se puder colocar no texto também a igreja de Tiatira em Apocalipse capítulo 2, você vai ver que a igreja de Tiatira, ela tinha muitas qualidades. Inclusive a Bíblia diz que as últimas obras da igreja de Tiatira foram maiores do que as primeiras. A igreja de Tiatira foi uma igreja que aparentemente evoluiu, cresceu de forma física, mas você vai ver nos versículos posteriores que cada igreja de Apocalipse, Deus vai colocar um ponto negativo e um ponto positivo. E a parte negativa que Deus atribui
a igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, é que ela tolerou Jezabel. Está aí no texto para vocês lerem. Ela tolerou Jezabel, porque esta mulher se dizia profetisa, ensinava, seduzia os servos a se prostituírem e comerem de coisas sacrificadas a ídolos. Então perceba, são dois nomes. 1 Reis capítulo 16 fala de Jezabel, Apocalipse capítulo 2 fala também de Jezabel. Para que a gente entenda isso de maneira bíblica, porque nós somos uma igreja bíblica, eu preciso entender que esses dois personagens são diferentes. Jezabel, esposa de Acabe, é uma. Jezabel, citada em Apocalipse capítulo 2, é outra. Segundo, a nenhum momento a Bíblia está definindo esses dois personagens como espíritos, como demônios. Então, não há base bíblica para que eu afirme e diga que Jezabel é um tipo de demônio. Porque tanto a Jezabel do capítulo 2 de Apocalipse, quanto de 1 Reis capítulo 16, são dois personagens. Por mais que sejam dois personagens, ou sejam pessoas que existiram, você vai perceber que elas possuem as mesmas características. Isso aqui se torna um pouco mais profundo quando a gente faz a exegese do texto. O que é exegese? É quando você estuda os detalhes originais do que o texto quer dizer. Você vai ver que a mesma personalidade da Jezabel de Apocalipse 2 era parecido com a personalidade de Jezabel de 1 Reis capítulo 16. Inclusive você vai ver que a mesma condenação que o Senhor deu a Jezabel de Apocalipse capítulo 2 é parecida com a Jezabel do capítulo de número 16. Como é que Deus condena a Jezabel de Apocalipse capítulo 2? Deus disse que puniria o seu leito e todos aqueles que se deitassem com ela. Seria punido ela, os que se deitaram e os seus filhos. E se você ler a condenação que Elias lançou sobre a vida de Jezabel, a palavra que ele condena é: os seus filhos terão consequências, toda a sua casa vai ser destruída. Então perceba, as consequências são a mesma. Outro detalhe é que essas mesmas Jezabéis, elas querem ter o governo. O capítulo 2 mostra um tipo de Jezabel que se manifesta dentro da igreja, querendo ter o controle, o governo, que se diz profeta, que quer ser profeta, e que usa do meio espiritual para enganar. Segundo, ela seduz, sedução no aspecto de corpo, aparência, também tem a ver com Jezabel de 1 Reis capítulo de número 16, porque a própria Bíblia diz que o Deus que ela cultuava era Baal, e Baal era o Deus da fertilidade, e uma das formas de culto de Baal era a prostituição. Então você vai perceber muita semelhança nas características dessas duas Jezabel que são citadas nesses textos. Mesma consequência, mesmo modo de agir. Contudo, a demonologia, que é a ciência que estuda os demônios, que estuda o mundo espiritual, ela não coloca como um tipo de demônio com o nome de Jezabel. Porém, se você estudar mais profundo, você vai entender que apesar de não falar do nome do demônio Jezabel, ele fala sobre o espírito que atua com as características de Jezabel. É por isso que é muito falado dentro das igrejas que acreditam numa teologia pentecostal, porque essas características de personalidade que agem querendo o teu governo, querendo o teu controle, elas estão embutidas dentro dessa Jezabel. É um espírito que se manifesta. Logo, se é um espírito que se manifesta, ela não age somente em mulheres, ela age também em homens, porque é um espírito, não governa somente o feminino, mas também pode governar o masculino.
Contudo, esse espírito, ele tem características predominantes que desconstrói a figura feminina. Por quê? Porque a própria Bíblia cita esses casos na vida de mulheres, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Terceiro detalhe que é interessante nós entendermos sobre Jezabel é que, na verdade, a prioridade dela não é a prostituição. Ela tem características de prostituição. Ela seduz, ela leva para a cama, ela consome o ato do pecado, do adultério. Contudo, a intenção dela é a manipulação. A prioridade de Jezabel é governar. A prioridade de Jezabel é manipular. Ela usa assim do corpo, ela usa assim da sedução, mas ela usa todo esse poder da sedução com a intenção de gerar manipulação. Foi o que ela fez com Acabe e é o que essa Jezabel de Apocalipse capítulo 2 está fazendo dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer que ela não tem arrependimento. Se você ler os versículos posteriores, dos versículos 21, 22 em diante, do Apocalipse 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor havia dado tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu dos seus pecados. E aí, quando a gente estuda a demonologia, a gente entende que essa característica é parecida com Lúcifer, porque a Bíblia diz que Satanás, ele não se arrependeu dos seus pecados. Isaías 14 diz que Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser grande, ele quer a glória de Deus. E por que não tem perdão para Satanás? Porque ele vive dentro da iniquidade, ou seja, prática de pecado sem arrependimento. Por isso que a atuação de Jezabel ali, apesar de ser uma personagem, uma mulher, uma pessoa, o espírito que está nela não quer se arrepender. De modo que o Senhor deixou ao arrependimento, mas ela não se arrepende, porque ela está presa na iniquidade, sendo levada para o profundo abismo. E você vê tanta semelhança do Apocalipse 2 quanto 1 Reis capítulo 16 em relação ao arrependimento, que quando Jezabel estava para ser morta, ela vai enfeitar o rosto e se pintar. Ela não tem medo, ela não tem características humanas que mostra medo, reação de preocupação. Não, ela não sai do pedestal, ela não tem arrependimento. Ela está até o último momento fazendo aquilo que é a intenção dela, governar para levar à destruição e levar pessoas a mais adébitos de Baal, ou seja, adorar a demônios. A Bíblia diz que Elias havia profetizado contra Jezabel. Ele sobe e fica Eliseu como seu sucessor de Elias. Eliseu vai profetizar sobre a vida de um homem chamado Jeú. Jeú vai ser chamado como o ungido, que vai destronar a casa de Acabe com Jezabel. Jeú vai receber uma unção específica, e a unção que Deus dá a Jeú é para destruir a casa de Acabe, os filhos de Acabe, os profetas de Baal, a casa de Jezabel, destruir Jezabel. Isso porque Elias já havia profetizado como seria a morte de Acabe e de Jezabel. A Bíblia diz que quando Jeú estava chegando no palácio, se aproximando para matar Jezabel, Jezabel sabia que estava para morrer. Ela já ouvia falar sobre Jeú e sabia que Jeú estava ali para aniquilá-la. O que ela faz? Fica com medo? Preocupada? Ela vai pintar o seu rosto, vai enfeitar o seu cabelo, como se estivesse esperando alguém para sua morte, com a intenção de seduzi-lo, fazendo isso que fez a vida inteira. A Bíblia diz então que ela vai ser lançada da janela, ela cai no chão, Jeú vem com seus carros e vai atropelar Jezabel com seus carros. Escute isso. Quando Jesus atropela Jezabel, a Bíblia diz então que o resto de corpo que sobra de Jezabel vai ser devorado pelos cães. Aí se cumpre a profecia de Elias, que quando Jezabel morresse, os cães devorariam o seu corpo.
É uma palavra extremamente dura, mas terrível para a vida de uma mulher que viveu a vida inteira plantando o mal, agindo com perversidade. E no final da história, Deus se manifestou com justiça, destronando Jezabel e mostrando o seu poder sobre a nação de Israel. Existem algumas observações aqui para nós abrirmos o nosso entendimento dentro dessa história, que vai servir de edificação para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. Glória a Deus. A primeira observação está logo aqui em 1 Reis capítulo 16, quando a Bíblia diz que Acabe se casa com Jezabel. Olha isso, um relacionamento com uma pessoa que destruiu uma nação inteira. A falta de temor geram decisões erradas. Vou repetir isso. A falta de temor geram decisões erradas. A falta de temor faz você entrar em caminhos errados. A falta de temor faz você abrir sociedade com gente que não tem princípios. A falta de temor faz você namorar pessoas que são contra a palavra de Deus. A falta de temor faz você ter amigos que vão te distanciar do propósito. Quem não tem temor não tem limites. A falta de temor gera atitudes erradas, decisões erradas, caminhos errados. Olha a importância de nós andarmos com uma vida em temor, porque na hora que nós passamos por um momento de decisões, as nossas emoções não podem nos governar. Nós não temos que agir porque o nosso coração quer agir. Nós não temos que fazer porque o nosso desejo é fazer. Porque muitas das vezes a nossa emoção, ela vai contrária à vontade de Deus. E eu preciso nortear as minhas decisões na palavra. É por isso que nós vivemos um tempo onde o diabo quer destruir a palavra temor da nossa geração. Porque uma geração que não tem temor é uma geração sem limites. Uma geração que não tem temor é uma geração que toma atitudes erradas. Eu vejo constantemente as pessoas perguntando como saber se isso é de Deus, se não é de Deus, se eu faço, se eu não faço, se é certo ou se é errado. O conhecimento está na palavra. Erreis por não conhecer as escrituras. O meu povo foi destruído pela falta de conhecer, porque conhecereis a verdade vos liberta. Então é o conhecimento que vai gerar temor. Acabe se casa com Jezabel porque ele não tem temor. E eu gosto da expressão do texto. Eu vou nos detalhes. O detalhe do texto diz que tomou Jezabel como esposa. Se você ler no capítulo 16, versículo 31, a parte B diz que Acabe tomou Jezabel como esposa. Veja, não é Jezabel que se casa com Acabe. A expressão é clara, é Acabe que toma Jezabel como esposa. Isso tem um significado bíblico. Por quê? Porque se você estudar o nome Jezabel, dentro do hebraico ele tem uma derivação. E dessa derivação, ela significa sem marido. Então não é Jezabel que se casa com Acabe, é Acabe que se casa com Jezabel. Por quê? Porque Jezabel não quer construir família com Acabe. Jezabel não quer constituir valores com Acabe. Porque o nome dela já tem um significado: sem marido. Aí a gente vai se aprofundando na palavra, e olha que forte isso. A palavra Baal, no hebraico, significa marido. A palavra Jezabel significa sem. A palavra Baal significa amar. Quem é que Jezabel se submete? Baal. Quem é que Jezabel cultua? Baal. Quem é que Jezabel se entrega? Baal. Então o casamento de fachada com Acabe é para introduzir Baal dentro de Israel. Porque na verdade Jezabel, que não tem marido, não é casada com Acabe, é casada com Baal. O marido de Jezabel, Baal.
O governo de Jezabel, Baal. A intenção de Jezabel é viver para Baal. Toda Jezabel procura um Acabe. Eu quero repetir essa frase. Toda Jezabel procura um Acabe. Quem é Acabe? É o tipo de homem que não se posiciona. E um homem que não governa da legalidade para Jezabel. E você vê que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é difundido na mídia, é difundido nas redes sociais, é difundido em material literário, cada vez mais a destruição da figura masculina e a destruição também da figura feminina. Porque nós vivemos um tempo hoje que o homem não pode ser homem, a mulher não pode ser mulher, está tudo trocado. E quando a gente quer dizer, não, peraí, a Bíblia fala sobre valores, e quando a gente usa os valores, nós somos taxados de um monte de coisas que são os tipos de modo operante que tem se manifestado nesse tempo. Porque na verdade Jezabel procura um Acabe. Jezabel quer um Acabe. Um homem que não se posiciona, ele deixa a mulher governar. E quando a mulher toma o controle do seu lar, ela está quebrando princípios da palavra de Deus. Porque Deus não fez a mulher com esse propósito. Da mesma forma como Deus fez o homem para viver um tipo de propósito e a mulher outra. Isso não faz a mulher inferior ao homem, nem um homem superior à mulher. Mas isso mostra para nós que o homem tem funções diferentes da mulher. Biologicamente, o homem é diferente da mulher. A ciência do homem, o saber do homem é diferente da mulher. Nós não temos diferença cognitiva, nós não temos diferença na inteligência. Tanto o homem quanto a mulher, eles podem ser o mesmo ou crescer intelectualmente. O nosso problema não é cognitivo, a nossa diferença é biológica e o nosso propósito é diferente. Só que toda Jezabel procura um Acabe, porque ela quer um homem frouxo, que não se posiciona, que não age, que não coloca a coisa no lugar. Quando Jezabel decidiu matar Nabote, Acabe era para falar, guarda a sua malignidade. Por que eu vou matar um inocente? Só que ele fica quieto, ele engole, ele guarda, ele alimenta. E muitas das vezes, porque os homens preferem a paz, eles não se impõem, eles não se manifestam. E toda vez que a mulher tomou o controle na Bíblia, nós vemos tragédias acontecendo. Ah, você quer que eu vou para a Bíblia? Eu vou para a Bíblia. Gênesis capítulo de número 1 em diante. Você vai ver que quando Eva comeu do fruto do pecado, Deus não falou com Eva. Mas quando Adão come do fruto, Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Porque a responsabilidade do casamento é do homem. O sacerdote é o homem. Quem toma a frente? O homem. Quem protege? O homem. O líder é o homem. Quem está sendo o primeiro a tomar o tiro, a defender, a proteger, é o homem. Só que quando o homem não se posiciona, ele faz crescer algo do lado dele que não tem legalidade bíblica. Então o homem precisa se posicionar, porque senão isso vai se tornar legalidade para que o diabo entre e governe, se manifeste. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja. Então quem tem que tomar a rédea é o homem. Só que numa geração, numa sociedade onde nós vivemos, onde a figura masculina está cada vez mais sendo afeminada, nós vemos homens sendo meninas, nós vemos homens agindo de outra forma, nós vemos a gente ter que explicar na política que biologicamente o homem é diferente da mulher. Nós estamos vivendo hoje uma geração que tem tipos de mensagens que eu não posso pregar, porque se eu pregar eu posso tomar um processo, eu corro risco de acontecer alguma coisa. E você vê o governo
governo do mal, o governo do anticristo, ele manifestando o seu poder e destruindo famílias, porque cada pessoa está vivendo uma função diferente. Quando o homem não é masculino, quando o homem não tem testosterona, ele não protege. Isso faz com que a mulher dele tenha que tomar decisões, governo que Deus não deu para ela, e isso vai gerar bloqueios, isso vai gerar cansaço, isso vai gerar troca de funções. Aí você vê no casamento homem sendo mulher e mulher sendo homem. É por isso que a Bíblia, quando falou sobre divórcio, ela falou no princípio não era assim. Jesus, ele voltou para o início, falando sobre governo, falando sobre casamento, e casamento é homem e casamento é mulher. E a Bíblia vai nos dizer que cada um tem que estar debaixo da sua função. Deus chamou homem para ser macho e Deus chamou mulher para ser fêmea. Qualquer coisa contra isso está contra a palavra de Deus. E quando nós trocamos o papel, nós damos legalidade para Jezabel governar. Eu sei que você que é homem, muitas das vezes você quer ter a paz, e para ter paz você prefere não se impor, mas tem coisa que você tem que se impor. E eu vou dizer uma coisa para vocês que algumas mulheres vão gostar de ouvir. Tem hora que mulher gosta de ouvir não, tem hora que mulher gosta de engolir o bico, tem hora que você tem que falar mesmo. Ela não vai gostar na hora, mas depois ela vai falar: eu tenho um macho dentro de casa que me segura, que fala a verdade. Porque se nós estamos dentro de um casamento, nós não somos inimigos, nós lutamos no mesmo time. Então cada um tem a sua função. Homem seja homem e mulher seja mulher. Dá para dar o primeiro glória dessa noite aqui? Ai, Jesus. Acabe vai se casar com Jezabel, e esse casamento vai influenciar a adoração a Baal dentro de Israel. Olha isso, por causa do casamento que Acabe teve com Jezabel, isso trouxe a adoração a Baal. Por causa de um relacionamento, a fé do povo de Israel foi corrompida. Relacionamentos errados corrompem a sua fé. Eu quero repetir essa frase: relacionamentos errados corrompem a sua fé. Cuidado você dizer no papo e falar: eu vou trazer ele para a igreja, ele está nas trevas agora, mas eu vou me relacionar com ele e vou trazer ele para o altar. Cuidado, porque relacionamentos errados corrompem a sua fé. Eu vi pessoas que eram firmes com Deus, cheias de Deus, mas quando namoraram pessoas fora da direção de Deus, elas destruíram a sua fé. Eu vi pessoas que eram cristãs e passaram a ir para macumba, porque a namorada ia para macumba. Eu vi pessoas que eram cristãs e se entregaram ao pecado da bebida, porque a mulher começou a beber. Então, antes de eu constituir um casamento, eu preciso identificar os valores dessa pessoa, porque relacionamentos errados, eles atrapalham a minha fé. A Bíblia diz que não há comunhão de luz com trevas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com prostituto, você vai pensar como prostituto. Se você andar com drogado, você vai se alimentar também de drogas. Se você andar com gente que fala mal de Deus o tempo inteiro, não gosta de igreja, fala mal de pastor, diz que ali é tudo ladrão e bandido, daqui a pouco você está pensando igual a eles. Porque a má conversação corrompe os bons. Relacionamentos errados corrompem a sua fé. O que Jezabel fazia? Ela usava da sua aparência para seduzir. Mas entenda, Jezabel usava a aparência para seduzir, mas o seu foco era manipulação. Guarda isso para ficar muito separado, bem entendido na sua cabeça. Ela usava o corpo para seduzir, mas a intenção dela é manipulação. Ela quer o governo, ela quer o controle, ela quer ter o domínio. Ela usa a estética, a imagem, a aparência para seduzir, mas o foco dela é manipulação. A voz é doce, a aparência é bela, mas a intenção é maligna.
Jezabel não chega dizendo que é Jezabel. Demônio não chega dizendo: olá, tudo bem? Meu nome é Cão. O diabo não chega dizendo para você que é Satanás. Ele vai criar uma situação que você vai se agradar. Você quer ver como muitas pessoas são enganadas? Quando alguém aparece na nossa vida gritando, falando alto, esperneando, tudo que ouve fala, a gente se separa dessa pessoa. Não gostei dela porque ela fala tudo na lata. E quando aparece alguém que fala sereno, meu amor, minha linda, vem cá, que abaixa o tom de voz, a gente abre o coração para esse tipo de pessoa. Porque a gente acha que dependendo do tom de voz a pessoa é boa, e quem fala muito alto a pessoa é má. Nós julgamos pela aparência. Só que o diabo, ele usa dessa imagem para te enganar. Me diz quantas vezes você já foi enganado nessa vida, pensando que fulano era teu amigo, teu parceiro, estava contigo, era maneiro, só te elogiava, colocava o teu ego lá em cima. Você é boa, você é legal, você é maneira, não tem ninguém igual você, você tem Deus como ninguém, você prega como ninguém, você tem inteligência, você trabalha como ninguém. Quem é que nunca passou por isso e depois essa pessoa te traiu, te vendeu, te levou para o Egito, falou mal de você, criou situações, mostrou ingratidão? Por quê? Porque a aparência te engana. Jezabel tem aparência, postura de sedução. A voz é doce, o perfume é bom, a palavra é doce, mas a intenção dela é perversa. E ela fala tudo isso para ter o domínio sobre você, porque a intenção dela é te controlar. Ela quer controlar a sua família, ela quer controlar a sua casa, ela quer ter o seu governo, ela quer manipular você, ela quer controlar seus pensamentos. Então ela fala o que você gosta de ouvir, ela bajula o teu emocional, ela te coloca lá em cima. Ela parece amiga, parece legal, parece boa, mas no final da história o propósito dela é manipulação. É ter você na mão, é te prender na mão. Você fica ligando para ela só para ouvir a voz dela, porque você está carente emocional de Jezabel. Aí você fica mandando mensagem para ela, para querer ouvir o amigo, a amiga, que fica sempre te elogiando, porque você está na mão de Jezabel. E quando você está na mão de Jezabel, ela deturpa os teus valores. Olha o que ela fez em Apocalipse capítulo 2. Ela levou servos de Deus para cima da cama e adulterou com eles e distorceu a palavra. Porque é isso que ela faz. Depois que ela manipula, ela distorce os princípios da palavra de Deus. Olha o que ela vai fazer. Quando Acabe tem o desejo de ficar com a vinha de Nabote, a Bíblia vai dizer que ele vai desabafar com a mulher dele, Jezabel. E Jezabel vai dizer para Acabe: descansa o seu coração, amanhã você vai escrever uma carta. Nós vamos dizer que Nabote foi pego em blasfêmia, vamos levantar 2 testemunhas malignas e ele vai morrer apedrejado. Sabe o que é isso? Jezabel usou da lei, porque ela tem conhecimento da lei mosaica. Alguém sendo pego no ato de blasfêmia, a lei de Moisés dizia que a morte era de apedrejamento. Então ela manipula Acabe para matar a vida de Nabote. Se você ler o texto, você vai ver, não é decisão de Acabe matar Nabote. Quem está instigando Acabe a fazer o mal é Jezabel. Ela instiga para tirar a vida de um inocente. Ela inventa uma história, ela deturpa a palavra para tentar matar Nabote. E tem pessoas assim, que inventam mentiras para poder te matar. Tem pessoas que inventam mentiras para te destruir, que criam cenários para te matar, que usam às vezes a palavra para te destruir, que distorce a palavra, que cria situações para destruir a sua vida. Existem calúnias que foram criadas por demônios. Eu vou repetir essa frase: existem calúnias que foram criadas por demônios. Porque Jezabel manipula para a morte, manipula para matar, manipula para destruir.
E você vai ver histórias que são criadas para destruir a vida das pessoas, inventadas, usando a Bíblia, usando circunstâncias para tentar destruir, principalmente aqueles que são autoridade espirituais. O foco de Jezabel é o poder. Então o que ela quer? Destruir a autoridade espiritual. Sabe o que Jezabel faz depois que se casa com Acabe? Ela vai matar todos os profetas em Israel. Ela não mata todos porque Deus deixa alguns guardados, Obadias preserva alguns, mas ela vai matar muitos profetas em Israel. Isso aqui mostra uma característica de ódio que Jezabel tem. O que Jezabel odeia? Jezabel odeia a voz profética. Jezabel quer exterminar a voz de Deus, porque Jezabel não suporta a verdade. A Bíblia diz assim, que sem profecia o povo corrompe, sem profecia o povo perece. Então é preciso ter profecia nos dias de hoje. E qual é a maior profecia? A palavra. É por isso que Jezabel ataca essa palavra, distorce essa palavra. Nós estamos vivendo um tempo hoje na nossa geração onde a palavra está sendo constantemente atacada. Eu nunca vi tanta teologia sendo inventada para que o homem fique vivendo os seus pecados. Já foi inventado já há alguns anos a teologia inclusiva para dizer para nós que hoje a homossexualidade é amparada pela Bíblia. Eles substituíram a palavra de 1 Reis capítulo 6, versículo 10 em diante, quando a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. A teologia inclusiva substituiu a palavra efeminado para a palavra depravado. O que é isso? É um conceito criado por Jezabel, porque ela não suporta ouvir a verdade. O tempo que nós vivemos hoje, nós vivemos tempo onde a verdade não é mais pregada no púlpito. E palavras como essa ainda chocam algumas pessoas. Vá participar de grandes igrejas e você vai ver em muitos lugares, não são todos, mas tem muitos lugares que não pregam mais a verdade. Por quê? Porque a voz profética revela a máscara de Jezabel. A voz profética mostra aquilo que está escondido. A voz profética revela aquilo que está oculto. É por isso que ela persegue profeta, porque profeta fala o que Deus manda, profeta fala a verdade, profeta prega contra a mentira, profeta prega para a destruição da casa de Baal, profeta diz isso aqui está errado, tem que mudar, profeta não aceita altar de Baal no púlpito do Senhor, profeta de Deus não aceita levantar poste ídolo para Azera, profeta fala a verdade, ainda que Jezabel goste ou não gosta. É por isso que Jezabel não gosta de profeta, porque profeta fala a verdade, prega a verdade, confronta o caráter dela. E nós vivemos um tempo hoje de mentira sendo ensinada na igreja. Eu já fui em lugares para ouvir a voz de Deus e de repente o camarada abriu a Bíblia. Na verdade nem a Bíblia abriu, ele pegou um jornal do dia na época e começou a contar a história. Olha como é que está o dia hoje, o metrô está assim, o trem está assim, aconteceu isso no Rio de Janeiro. Eu estou vendo hoje as pessoas só assumindo o púlpito para falar sobre psicologia, para falar sobre psicanálise. Eu vejo pessoas dizendo, porque agora é essa moda, tá na modinha de Freud, modinha de vamos falar de Freud, vamos falar de psicanálise, vamos falar do pai da ciência. Aí começa a citar Galileu, começa a citar Freud, começa a citar Moody, começa a citar um monte de gente, que filósofo, ateu, que muito nem acreditou em Deus. Eu quero saber de filósofo, eu quero saber de psicologia, eu quero saber da palavra. Púlpito não é lugar de nós falarmos de ciência humana, púlpito é lugar de nós falarmos da palavra de Deus. Freud não liberta, mas Jesus liberta. O homem não liberta, mas Jesus liberta. Quer aprender Aristóteles? Vai para a faculdade. Quer aprender o Galileu? Vai para a faculdade. Aqui é lugar de teologia, cristologia, é aprender sobre Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Balança alguém perto de você e diga: aqui é lugar de palavra. Diz: aqui é lugar de palavra. Quer ouvir sobre Galileu?
religião, vai para a faculdade. Quer ouvir sobre coach, vai participar da palestra dele. Quer ouvir sobre filosofia, vai aprender na faculdade. Quer aprender um curso novo, que agora tem culto de empresário, culto de empreendedor, como crescer mais, como ter mais dinheiro. Aqui não é lugar de eu aprender dinheiro, aqui é lugar de eu aprender a palavra. Quem está vivo, dá um glória a Deus. Elias, quando percebe que Jezabel matou vários profetas de Deus, ele, peraí, não, ela está errada. Deixa eu mostrar para ela que ainda tem homens de Deus nessa terra. O que ele vai fazer? Ele faz um desafio com os profetas de Baal e um desafio com os profetas de Azera. Chama por monte. Deus fala, o Deus que for verdadeiro, ele fala assim, o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. Ele vai matar 450 profetas de Baal. Depois ele mata 400 profetas de Azera. No total, são 850 profetas. Quando Jezabel percebe que Elias havia matado os profetas de Baal, ela manda um mensageiro fazer uma ameaça para Elias: eu vou te matar, ainda por esses dias você vai morrer. Elias enfrentou 850 profetas, mas quando recebeu a ameaça de Jezabel, a primeira coisa que ele fez, fugiu. Eu estou falando aqui do maior profeta do Antigo Testamento. Eu estou falando aqui de um profeta que fez fogo cair do céu e fez chuva descer sobre a terra. Eu estou falando de um profeta que é o profeta mais respeitado pelos judeus ortodoxos, que fugiu de Jezabel. Aí Deus disse comigo: porque tem coisas que você enfrenta, mas tem outras que você foge. Eu quero repetir essa frase. Tem coisas que você enfrenta e tem outras que você foge. Se você não está preparado para entrar na luta, vai embora. Se você não tem estrutura espiritual para lidar com certas situações, sai. Não fique num lugar onde você pode ser destruído. Não brinque com aquilo que pode te matar. É por isso que eu gosto de José, porque quando ele está diante da mulher de Potifar, José é macho, e ele mostra que é macho quando ele foge, e a roupa fica na mão da mulher de Potifar. Ela estava perto dele, mas ele fugiu. Por quê? Porque ele sabe que se ele fica, ele cai. Tem coisa que você sabe que não consegue vencer, então mete o pé. Tem coisa que você sabe que não aguenta, vai embora. Corta o caminho, desfaz o laço. Você está esperando o varão descer na terra e dizer: essa pomba gira aí, você tem que fugir. Foge, vai embora. Tem coisa que Deus não vai mandar anjo para te revelar. Você está vendo que é demônio na cara. É Jezabel te seduzindo no trabalho, é Jezabel te seduzindo na escola, é Jezabel te chamando para o telefone, é Jezabel te chamando para o celular, é Jezabel querendo te contaminar, é Jezabel querendo te matar. Tem coisa que você enfrenta, mas tem coisa que você vai embora. Pega as tuas coisas e sai. Corta o laço, corta a amizade. Você veio da bebida e está querendo continuar com o amigo que bebe. Você veio da cocaína e quer continuar com o amigo que cheira. Você veio da prostituição e quer continuar com o amigo que se prostitui. Esse demônio vai continuar na tua vida. Pega as tuas coisas e vai embora. A atitude é radical. O que eu sei eu enfrento, mas o que é mais forte que eu fujo. Isso é algo tão sério que quando a gente compara a Jezabel do Antigo com o Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus, em Apocalipse capítulo 2, ele rejeitou a igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira teve obras excelentes. Se você ler o capítulo 2, você vai ver Deus exaltando a igreja, dizendo que as primeiras obras, as últimas obras foram maiores que as primeiras. Isso aqui é interessante. Tenho, porém, contra ti que toleraste Jezabel, mas as suas últimas obras foram maiores que a primeira. Então, não são as grandes obras que vão contar a minha salvação.
Cuidado quando você enxerga grandes lugares, grandes obras, grandes manifestações, ação social gigantesca, trabalhando para isso, fazendo para... Pode ter grandes obras, mas é uma Tiatira. Jezabel foi tolerada dentro da igreja. E qual é a doutrina de Jezabel? Ela se dizia ser profeta. Olha isso de novo, o ataque ao ministério profético. Ela diz governando o sentido do espírito profético. Ela se diz profeta, ela não é profeta. Não foi Deus que a instituiu profeta. Ela usa da característica profética para manipular. E nós vivemos essa geração, irmão, que as pessoas são enganadas fáceis por esse espírito de Jezabel. Ah, quanto profeta de Pix tem por aí? Gente que entra no Instagram e pede dinheiro, fica o tempo todo. Você vai no monte orar, quando desce do monte alguém te pede Pix. Eu nunca vi Deus levantar alguém para ficar passando necessidades. Eu profetizo desde os meus 11 anos de idade. Nunca passei necessidade. Não é só por questão de pai e mãe. Eu estou falando sobre ministério. Por quê? Porque existe um Deus que sustenta aquilo que Ele chama. Se Deus chamou, Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Só que o espírito de Jezabel, ele se faz de profeta para enganar, para manipular. Aí você vai ver pessoas pedindo dinheiro no nome do Senhor, pessoas profetizando no nome do Senhor para chegar em certos lugares, pessoas que ficam tentando adivinhar, é espírito de adivinhação, para tentar manipular pessoas. Liga para um, liga para outro, aí junta os pontos, aí revela. Ou então vai no Instagram, vai no Facebook, aí vê o nome, aí chega dentro da igreja, revela CPF, aí vê, tá lá tudo escrito na internet, e você acha que é profeta, mas é Jezabel. Pastor, como é que eu faço para fugir desse demônio? É simples. Jezabel jamais vai ser a favor da verdade. Jezabel jamais vai ser a favor da palavra de Deus. Ela distorce a palavra. Ela não quer ouvir a palavra. Jezabel gosta de um evangelho coach. Jezabel gosta do evangelho fácil. O evangelho para ela tem que ser o liberal. O que ela pode enganar, manipular, deturpar. Essa geração de hoje, geração amorzinho, carinho, amorzinho, eu vou para a igreja porque eu amo Jesus. É amor, 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 amor. Não vou para a igreja só porque eu amo Jesus. Eu vou para a igreja porque Ele morreu por mim. Eu tenho que dar minha vida para Ele. Eu vou para a igreja porque Ele disse que eu tenho que negar a si mesmo, carregar a minha cruz. Eu tenho que parar com esse evangelho modinha, achando que evangelho é facilidade. Que facilidade? Hoje está muito fácil ser crente. Artista é crente. É um monte de gente hoje está na moda ser cristão. Agora diz para mim qual foi a facilidade de Pedro morrendo numa cruz de cabeça para baixo. Qual foi a facilidade de Paulo perder a cabeça dentro da prisão? Qual foi a facilidade de Jeremias ser cerrado no meio da prisão? Qual foi a facilidade de Tiago morrer com uma espadada? Qual foi a facilidade de Estevão morrer apedrejado? Porque evangelho não é fácil, mas tem uma promessa aqui dentro: seja fiel até a morte, que você vai reinar. Quem está entendendo, dá um grito de glória a Deus. Ela se diz profeta, ela ensina, ela seduz os servos à prostituição. O que ela faz? Ela distorce o conhecimento, ela corrompe o conhecimento, ela engana, e ela leva os homens a comer sacrifícios a ídolos. Olha o tipo de deturpação, irmãos. A pessoa fica tão manipulada que ela não consegue mais acreditar naquilo que é óbvio, e ela fica presa na corrupção do pecado. E a Bíblia diz que Jezabel, ela não se arrepende do seu pecado. Tendo em vista que Apocalipse capítulo 2 disse que o Senhor deu tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrepende. Prática de pecado sem arrependimento, o nome disso é iniquidade, sem vontade de mudança. Como é que a gente vence alguém que é tão forte? Como é que a gente vence alguém que entra na igreja, cria rebelião na igreja, constrói a imagem de profeta, parece ser homem de Deus, parece ser pregador, parece pastorear, parece ser líder, parece tanta coisa, engana a gente, leva a gente, mata a gente? Como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence esse espírito que se manifesta em Jezabel, enganando com aparência, com sedução, criando rebeliões na igreja? Nós vemos igrejas que se destruíram, líderes que se quebraram por causa de Jezabel, pessoas que querem só um pouquinho de poder para revelar o seu caráter.
Você sabia que Hitler foi assim? Quando Hitler apareceu na história, ele apareceu como alguém manso, como alguém bom. Mas depois que ele cresceu na política, ele mostrou a sua maldade, a sua malignidade. Depois você lê o livro A Cruz de Hitler e você vai ver a perversidade que ele fez. Mas antes, ele não parecia ser assim. Você vai ver muita coisa que Jezabel faz, mas atua pelos bastidores, ataca de maneira oculta, ataca de maneira escondida, indo na casa das pessoas. Já que o pastor não faz visita, deixa que eu faço para você. Já que o pastor não vai no hospital te visitar, deixa que eu vou te visitar. Já que o pastor não veio te orar, eu estou aqui para orar por você. Jezabel sempre tem tempo para manipular. Jezabel tem um tempo que o pastor não tem. Por quê? Porque o pastor está cuidando da obra, está pregando, está ganhando alma, está fazendo. Mas Jezabel não, ela quer preencher esse tempo e colocar você contra a liderança, você contra o ministério pastoral, você contra a igreja, para que você fique criando coisas ruins e divida a igreja. Como é que eu venço esse espírito? Vamos para a Bíblia. Elias amaldiçoou a casa de Acabe e de Jezabel. Elias sobe para a glória. Eliseu se torna o seu sucessor. Ele vai procurar um homem chamado Jeú. Você vai gritar comigo esse nome. 1, 2, 3, vai. Jeú. Ficou lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Jeú. Eliseu vai até Jeú e ele unge Jeú. Eliseu vai ungir Jeú. E para que Jeú recebe unção? A palavra unção no hebraico significa enviado. A palavra unção no hebraico significa enviar. Jeú vai ser enviado com um propósito, dentre tantos: destruir a casa de Acabe. O propósito de Jeú é destruir a casa de Acabe. Jezabel, e juntamente com seus filhos, Deus dá uma ordem para Jeú, que ele vai ser ungido para destruir a casa de Jezabel. Os profetas não conseguiram destruir Jezabel. Sacerdotes se corromperam, anciãos foram enganados, mas o ungido destruiu Jezabel. O que é ungida? Alguém que recebeu uma unção específica para realizar um propósito. E eu quero que você levante a sua mão com muita fé. Levante as duas se você tem juízo, porque Deus vai derramar uma unção diferente nesse dia de domingo aqui. E a unção é especial. A unção é para destronar Jezabel do trono. Eu vou profetizar de olho aberto. E aonde tiver uma máscara de Jezabel na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu ministério, o Senhor está derramando uma unção especial para você ver o que está acontecendo, pegar esse demônio pelo colarinho e arrastar o focinho dele no chão. Balança o homem de 4 pessoas e diga: receba a unção para derrotar Jezabel. Diz: receba a unção para derrotar Jezabel. Receba a unção para derrotar Jezabel. Receba a autoridade para vencer Jezabel. O Senhor está te ungindo com uma unção específica para destronar Jezabel do trono. Grita comigo, diga Jeú. Nunca que isso é um grito, diga Jeú. Se você não voar agora, você não voa nunca mais. Sabe qual o significado do nome Jeú no hebraico? Jeú no hebraico significa Iavé é ele. Se era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir. Jeú no hebraico significa Iavé é ele. Porque na verdade quem derrota Jezabel não é o homem, é Iavé. Balança alguém perto de você e diga: você usa a espada, mas é Deus que te dá força. Diz: você usa a espada, mas é Deus que te dá força. Você usa o braço, mas é Deus que te dá força. Todo espírito de mentira, de engano, de falsidade, de bloqueio, de manipulação cai por terra hoje sobre a tua vida. Todo demônio que está tentando manipular
manipular a tua mente, a tua casa, a igreja, cai por terra hoje. Belergiafa, Oremidarácia, Temigia canta, Torre Prablá, Telemigia canta. Já tem máscara de Jezabel caindo nessa casa. O que você não tem força para fazer, Deus vai fazer por você. Jezabel não vai dominar suas emoções, não vai dominar tua mente, não vai dominar tua alma. Seja livre da opressão do mal. Quando Jeú chega no palácio de Jezabel, que está vindo para matá-la, a Bíblia diz que Jezabel se pinta e se enfeita. É interessante, alguém que está para morrer se enfeitar e se pintar. É estranho isso, não é? Alguém que parece que não teme a morte, mas na verdade Jezabel, nos seus últimos momentos, ela está usando a mesma característica que ela usou desde o início, que foi o espírito de sedução. Então ela quer seduzir Jeú. Só que Jeú é o ungido. Ela seduziu os outros, mas não seduz Jeú. Ela seduziu os sacerdotes, mas não seduz Jeú. Ela matou profetas, mas ela não mata Jeú. Ela destruiu pessoas, mas ela não toca no ungido. Porque Deus colocou limites nesse inimigo. Eu não sei até onde ele enganou, eu não sei quanto tempo está enganando, eu não sei quem está comendo debaixo da mesa de Jezabel, eu não sei quem está sendo manipulado por ela, mas eu quero dizer que chegou os dias, a hora é agora. Deus vai arrancar a capa de Jezabel. Ela não vai seduzir Jeú, ela não vai parar o ungido de Deus. Quem está recebendo da glória do tamanho da vitória? A Bíblia diz que quando Jeú chega no palácio, Jezabel está na janela, pintada, enfeitada. Ela vai ser lançada para fora da janela. Ela cai. E a Bíblia diz que Jeú, com o seu carro, ele vai atropelar Jezabel. Eu gosto do termo hebraico. A expressão original aqui diz que Jeú atropelou Jezabel. Levanta a mão quem tem fé. Levanta as duas quem tem juízo. Deus vai atropelar esses demônios hoje. Eu não vou mudar nem o verbo do que está escrito no hebraico. Hoje Deus vai atropelar o espírito de Jezabel. Pega na mão desse irmão que está no teu lado, aperta a mão dele, dá um chute, enfia o dedo no olho, faz alguma coisa, diga para ele assim: acabou agora. Diga: terminou hoje. Diga: nunca mais Jezabel vai controlar, vai governar. Diga: quem comia na mesa dela já perdeu. Quem comia na mesa dela, diga: a partir de hoje caiu as vendas. Jesus chegou para atropelar as obras do diabo. Quem pega da glória, quem dá glória pega. Da glória quem recebe manda glória. Da glória quem tem manda glória. Da glória quem pega da glória. Alabada comida calabaraça. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Jezabel está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, a máscara está caindo. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio perdendo a batalha. Enquanto a igreja bate palma, Beelzebu bateu em retirada. Enquanto a igreja bate
bate palma, Deus está arrancando as vendas. Enquanto a igreja bate palma, Deus está tirando as escamas. Enquanto a igreja bate palma, o espírito de engano está caindo por terra. O espírito de mentira está indo embora. Esse demônio não me engana. Não me engana pai, não me engana mãe, não me engana primo, não me engana colega. Ele já bateu em retirada. Vai, 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 vai. Canto de capapá, epopapapá, comida, canto de comidaça, repromadaraba, comida, canto de comidaraça. Enquanto a igreja está dando glória, eu tenho uma visão de um cenário escuro, e no meio desse cenário escuro eu vejo dois olhos vermelhos olhando e atuando de maneira oculta e escondida. E esse demônio dizendo: eu estou aqui há muito tempo escondido e ninguém está me vendo eu atuar no meio do escuro. Mas enquanto a igreja está dando glória, eu estou vendo um varão todo de branco descendo nesse cenário. Ele acende a luz do ambiente, e o que era escuro ficou aceso. O que era trevas virou luz. O que estava apagado, a luz do mundo acende. Vai, 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 vai. Ele é barabacoma da coma da cantaracaia da comida cantaracá. Fale mistério agora, fale mistério agora, fale mistério agora, fale mistério agora, fale línguas agora, fale línguas agora. As línguas que os homens não me entendem, os mistérios que os homens não me entendem. Fale línguas agora, fale línguas agora, fale línguas agora. É mistério de você e Deus, é mistério de você e Deus. Só quem entende é você e os anjos. Fale línguas, 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 línguas. O diabo não me entende quando eu falo línguas. O diabo não me entende quando eu falo línguas. Mas a Bíblia diz que as línguas estranhas são ferramentas espirituais para a edificação do corpo e para combate às regiões celestiais. Fica de pé comigo. Eu preciso finalizar a pregação com clamor. Eu preciso fazer o que o Espírito me deu instrução para fazer. Essa mensagem está sendo gerada há mais de 3 meses no meu espírito, e eu sei que ela está movimentando algo espiritual dentro dessa igreja aqui. Eu quero que você se une com os seus familiares agora. Se tiver primo, se tiver pai, se tiver mãe, se já tiver filho, eu quero que você se une com ele. Você vai dar a mão para ele agora e você vai levantar um clamor junto. Eu quero toda a igreja clamando. Eu vou orar junto com
você agora. Se você não tiver nenhum parente junto, você pode orar com esse irmão, com essa irmã que está do seu lado. Mas nós vamos levantar um clamor agora. Você vai profetizar sobre a sua genealogia, você vai profetizar sobre o seu sangue, e você vai declarar que na sua família ninguém vai se perder para Jezabel. Você vai declarar que esse espírito de manipulação que está enganando pessoas que se desviaram da igreja, pessoas que pregavam, profetizavam e agora estão sendo enganadas pelo sistema do mundo, dizendo que nenhuma mais igreja presta, que nada mais dá certo. Isso é mentira de Jezabel. Ainda tem 7.000 profetas que oram, que não se corromperam, que não se prostram diante de Baal. Abre a boca, 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 abre a boca. Alabada coma da cantarabada, é papapá coma da comida cantarabaia. Você não vai gerar filhos de Jezabel. Você não vai gerar filhos de Jezabel. Esse espírito que está tentando atacar sua família vai cair por terra nessa casa. Ore, 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 ore. Eu quero ouvir a igreja orando. 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 Emandaraia dela canta. Epopacoma da cantarabaia. Quando faltar palavra, fale línguas. Quando faltar palavra, fale línguas. Quando faltar palavra, fale línguas. Oh meu Deus, nós decretamos agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, que os nossos filhos não sentarão na mesa de Jezabel. Nós declaramos que a nossa família não vai se perder. Nós declaramos que todo espírito de manipulação está perdendo a guerra agora. Essa igreja quem levantou foi o Senhor. E se porventura Jezabel passou por aqui, deixando as sementes de contenda, de fofoca, para disseminar o mal, pega agora com raiz e tudo e joga por terra. Porque essa casa é tua. Essa casa é tua. Foi o Senhor que levantou. Nós declaramos libertação sobre a nossa casa. Jesus, esse parente que conhecia a tua palavra, esse homem era pregador, ele era profeta, mas ele se desviou, porque o espírito convenceu ele que é melhor estar no mundo do que na igreja. Isso é mentira do diabo. É só aqui que eu ouço as palavras de salvação. É só aqui que eu ouço as palavras de vida eterna. E eu te peço, cerca com teu sangue, destrona agora a autoridade de Jezabel. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, é debaixo dessa palavra, ó Deus, que eu quero profetizar, Pai, que nenhuma mente, Senhor, nenhuma família, Pai, nenhum filho, Senhor, nenhum casamento vai ser manipulado por esse espírito, ó Deus. Ah, Pai amado, porque nós cremos, Pai, debaixo dessa palavra, Deus, que todo demônio, Pai, que se encontrava, Pai, para atingir a nossa casa, Pai, já saiu de lá, já saiu, Pai amado, Pai querido, daqui, Pai, e nós estamos guardados, Pai, blindados, Senhor, Pai amado, Pai querido, pelo teu sangue, Deus, Pai amado, nós somos teus ungidos, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que não há, Pai amado, Pai querido, principado, que não há potestade, ó Deus, que vai atingir, ó Deus, que vai agir, ó Pai, na nossa vida, Pai, na nossa família, Senhor, na nossa finanças, ó Deus. Ah, Pai amado, Pai querido, toma, Senhor, cada aliança aqui representada, Pai, cada casamento, Senhor, as famílias, ó Deus, vai guardando, Pai amado, as alianças, Pai. Ah, Senhor, blinda, Pai amado, blinda cada casa, blinda cada união, que, Pai amado, Pai querido, o diabo não venha brincar, o diabo não venha, Pai amado, Pai querido, fazer, Pai amado, Pai querido, a vontade dele, Senhor, na vida de ninguém, Pai, na vida de nenhuma família, Pai, porque nós somos teus escolhidos, nós somos teus ungidos, ó Deus. Ah, Pai amado, vai desfazendo, Pai, toda obra do diabo contra a nossa família, toda obra do diabo contra o nosso casamento, Pai, vai guardando nossos filhos, Deus. Pai, vai blindando eles, Senhor. Pai amado, que não haja, Pai, nenhuma intervenção na identidade das nossas crianças, ó Deus. Que Satanás não venha, Pai amado, Pai querido, tentar manipular as nossas crianças, ó Deus, pro mal, Pai. Porque elas são tuas, Deus. Elas são tuas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que não há, Pai, nenhum
espírito de engano, Pai, na nossa família, Deus, nos nossos olhos, ó Pai. E se por acaso, Pai, nós vermos, Pai, esse espírito, Pai, nós iremos clamar com a palavra, Deus, com a verdade, Pai, com a verdade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus.